Olá, igreja querida, buenos dias. Estamos aqui uma vez mais para dar continuidade à prédica da palavra do Senhor no livro de Juan. Nós temos aprendido muito em este livro. Nós domingos passado falamos sobre a crucificação, a morte de Jesus, seu sepultamento, e agora vamos falar sobre a ressurreição de Jesus e as aparições de Jesus a seus discípulos, a seu pueblo. Amém? Vamos orar? Padre, te necessitamos grandemente, Senhor, porque se o Senhor não hablar, tudo que hablamos, ó Padre, não vai encontrar um lugar seguro no coração de cada um dos ouvintes, Senhor. Deus querido, dá-nos entendimento, dá-nos compreensão de Tu palavra, abre nossos olhos, Senhor, e dá-nos fé para crer em tudo que está escrito em Tu palavra, Senhor. Perdona nossos pecados, ó Padre, nós oramos humildemente no nome de Jesus. Amém. Muito bem, muito bem. O Senhor Jesus crucificado, já se passaram primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, e na madrugada do terceiro dia, as mulheres vão hasta o sepulcro mirar o corpo de Jesus, deseando passar sobre ele um bálsamo, aloé, para que o olor da putrefação não fora tão grande. Mas quando estas mulheres se acercam, logo pela manhãnita, elas se deparam que o sepulcro está aberto, a pedra que foi posta allá foi removida, e elas se quedam espantadas e não compreendem, e de repente elas encontram allá dois ángeles que estavam allá, e elas estavam assustadas. E o texto diz que elas estavam assustadas, elas se prostraram sobre seu rosto, pero ellos dijeron, os ángeles dijeron a ellas: ¿por que buscais entre os muertos aquele que está vivo? Porque ustedes vieram ao sepulcro buscar um corpo morto, se ele está vivo? Não está cá, aí ressuscitado. Recuerdem o que Jesus disse a ustedes. Recuerdem todo que ele falou sobre sua morte e ressurreição allá quando estava com ustedes na Galileia. O Hijo do Homem tem que ser entregado em manos de homens pecadores e ser crucificado, pero ao terceiro dia ele ressuscitará. Então elas se acordaram da palavra de Jesus. É incrível. O dolor, o sofrimento, las impediram de se acordar que Jesus havia falado sobre isso. O dolor por la perda de Jesus era tão grande, que elas não se acordaram do que Jesus havia falado. E por esta razão, elas foram até allá no sepulcro para mirar o corpo de Jesus. Glória a Deus, o Jesus não estava allá, Jesus havia ressuscitado. Em aquela época e nos dias de hoje, e desde que Jesus ressuscitou dentre os mortos, muitos, milhares e milhares não creem, não logram crer. Mas o texto da palavra de Deus em Hebreus 11:6 diz: em realidade, sem fé é impossível agradar a Deus. Se nós não temos fé, é impossível que Deus se agrade de nós. E a qualquer que se acerca de Deus, qualquer que se acerca em oração a Deus, qualquer que busca
é o socorro de Deus, su auxílio, su conforto, sei o que seja, tiene que crer que Ele existe. Porque se eu não creio que Deus existe, não me adelanta orar, clamar, buscar, porque eu não creio que Ele existe. E tenho que crer que Ele recompensa aqueles que o buscam. Bem, nenhum de nós nascemos com fé. La fé viene pelo oír e oír da palavra de Deus. La fé, quem criou e quem produz e quem tem para dar fé é o nosso próprio Senhor Jesus. Que Jesus é o Criador de la fé. Então nós necessitamos, quando se trata das coisas do reino de Deus, quando se trata de tudo que leemos na palavra do Senhor, que é a Bíblia, nós necessitamos pedir a Ele: Senhor, dai-me fé para crer em tudo que está escrito em Tu palavra. Dai-me fé. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Você não vai ter fé se você não ouve, se você não lê, se você não busca das coisas do Senhor, para que através do que você está lendo, através do que você está ouvindo em esta manhã e domingo pela tarde na Kendall Brazilian Church, é este instrumento que Deus utiliza para que o seu Espírito Santo nos alimente e nos dê fé, a ponto de crer que Deus é real, Deus existe, Jesus é real, Jesus vino, nasceu, cresceu, morreu, ressuscitou, está à destra de Deus em este momento e Ele vendrá para resgatar a sua igreja a nós outros. Necessitamos de fé para crer em todo isto. Necessitamos de fé, crer que Ele existe e crer que Ele é nosso Senhor. Para que isto também aconteça, Hebreus 12, 1 e 2 nos ajuda a compreender. Despojemo-nos do lastre que nos estorba, em especial do pecado que nos assedia, e corramos com perseverança a carreira que temos por delante. É o pecado que impede a mim e a você e a nós outros de podermos mirar para Jesus, mirar para o Rei da Glória e caminhar, correndo neste caminho, correndo nesta jornada, porque nós outros sabemos para onde vamos. E temos que correr com perseverança, creyendo em todo isto. E para isto necessitamos de fé. Para isso necessitamos pedir ao Senhor que nos dê a fé que vai nos ajudar a perseverar e a correr neste caminho, mirando para Cristo, autor e consumador de nossa fé. Fijemos a mirada em Jesus, porque Ele é o iniciador e perfeccionador de nossa fé. Quem pelo gozo que lhe esperava, pelo gozo de saber o que tinha por delante, o que haveria de venir, Cristo suportou a cruz, menospreciando toda a vergonha que ela significava sobre ele, o Rei da Glória, Criador do céu e da terra. E agora, Jesus está sentado à destra de Deus. Se Jesus mirara somente o sofrimento, o dolor, a vergonha, ele não teria vencido. E agora Cristo está à direita de Deus. 1 Pedro 1:21 diz:
por meio de Ele, por meio de Cristo Jesus, é através de Cristo Jesus que ustedes, que nosotros creemos em Deus. É através de Ele, de Cristo Jesus, que nós creemos em Deus. Porque foi Cristo Jesus que vino, anunciou, falou e ensinou através de sua vida quem era Deus. De maneira que sua fé e sua esperança está puesta em Deus. Toda a nossa esperança, todo o nosso caminhar com Cristo, todo isto é porque nós temos esperança. E nossa esperança está puesta em Cristo Jesus. Nossa esperança não está puesta em este mundo. Nossa esperança não está puesta em nosso presidente, governadores, senadores. Nossa esperança não está puesta na quantidade de dinheiro que eu tenho em banco. Nossa esperança não está puesta em este mundo. Nossa esperança está puesta em Deus. Que um dia ressuscitaremos com Ele e ressuscitaremos para Ele e estaremos com Ele um dia no cielo. Bem, Marcos 16:5 diz que ao entrar em el sepulcro, vieram um jovem vestido com um manto branco sentado à direita e se assustaram. Marcos hablando a mesma coisa. E ele diz, não se assustem. Ustedes buscam a Jesus o Nazareno, é o que foi crucificado. Ele ha ressuscitado, não está aqui. Mirem o lugar onde ele estava. Ele não está mais acá. Em Mateus 28:6 diz, não está acá, mas há ressuscitado, tal como lhe dijo. Venham a ver o lugar onde puseram. É interessante que nesses evangelhos, falando sobre a ressurreição de Jesus, eles dizem, mirem, acá foi o sítio onde ele foi enterrado, há 3 dias atrás, mas ele ha ressuscitado. Oh, que alegria, que alegria! E o anjo lhe diz, então-se, luego, vaiam, corram e digam aos discípulos e digam a Pedro, se há levantado dentre os mortos, e ele vai adelante de ustedes a Galileia, allí lo verão como ele los dijo. Ponga atenção ao que ele los dije. É interessante que os ángeles dizem às mulheres que vayam aos discípulos, digam que Jesus ressuscitou, mas diga em especial para Pedro, porque Pedro havia negado o Senhor Jesus. Pedro havia negado o Rei da Glória. E o Senhor a dizer isto, diga, olha, Jesus mandou dizer para ti, Pedro, eu ressuscitei, eu estou vivo. Era para pensar a restauração da vida de Pedro, para que ele creera no perdão de Deus que ele havia negado, para que ele se acordara de todo o que Jesus disse e para que ele fora restaurado para cuidar das ovelhas, como vamos mirar mais à frente nas prédicas anteriores. Bem, Jesus ressuscitou, as mulheres chegaram felizes e alegres. Lucas 24, verso 9, ao regressar do sepulcro, contaram todas as coisas a los 11 que estavam allá, só tinha 11. Em esse momento Tomé não estava aí. As mulheres eram Maria Madalena, Juana, Maria, a madre de Jacó, e as demais que la acompanhavam. Pelos discípulos, ao escuchar todo o que elas hablaram, não las creyeron. As mulheres, que foram as primeiras a chegar no sepulcro e falar com os ángeles falar com elas, e elas saíram correndo para dizer aos discípulos, pero os discípulos
é o relato que lhes pareceu era uma tonteria, assim que eles não creram. É assim, não é diferente hoje. Estamos em este momento predicando, hablando, ensinando sobre a palavra de Jesus, sobre a palavra de Deus, sobre tudo o que está na Bíblia, e muitas pessoas não creem. Elas dizem exatamente isso que está aqui no texto: isto é tonteria. Crer que existe um Deus, crer que existe Jesus, crer que existe um cielo, crer que existe um inferno, não, eu não creio. O homem não cambia de aquela época aos dias de hoje. O homem não cambia, não crê. Bem, então, sem esse momento, Pedro e Juan, ao escutar isto, saíram correndo até chegar ao sepulcro, e chegando allá, eles miram que o sepulcro estava vazio. Cristo não estava aí. Em este momento, eles não haviam entendido e compreendido que Jesus havia de ressuscitar, como dizia as Escrituras. Jesus aparece a Maria Madalena, e aí está Pedro e Juan, e não logravam crer que isto era verdade. Eles não poderiam crer. Bem, Marcos 16, quando Jesus ressuscita em la madrugada do primeiro dia da semana, domingo, se apareceu primeiro a Maria Madalena, a qual ele havia expulsado 7 demônios, e até este momento Jesus não havia aparecido a nadie. A primeira pessoa foi Maria Madalena. Os discípulos Pedro e Juan regressaram para a casa, e as mulheres regressaram ao sepulcro, seguindo a Pedro e Juan com outras mulheres. As mulheres estavam chorando todavia, chorando pelo corpo de Jesus que não estava allá. Pero Maria se quedou afuera chorando junto ao sepulcro, e mientras chorava, se inclinou para mirar dentro do sepulcro e viu 2 ángeles vestidos de branco sentados onde estava o corpo de Jesus, um na cabeceira e outro a seus pés. E eles perguntaram para ela: por que choras? E perguntou os ángeles: es que han llevado mi Senhor, eu não sei onde lá há posto eles. Juan 20:14. Apenas dijo esto, volvió su mirada para trás e viu a Jesus de pé, mas ela não havia reconhecido que era Jesus. Jesus lhe dijo: por que choras, mulher? Alguns minutos atrás, os ángeles hablando com Maria. Em este momento, Jesus, ele está agora hablando com ela, e ela não se dá conta. A quem buscais? Jesus pergunta. Ela, pensando que estava hablando com o horteiro, aquele que cuidava do horto: Senhor, se usted ha llevado o corpo de mi Senhor, dime donde há posto e eu irei a buscá-lo. Imagínate ustedes o amor tão grande de ela. Ela não lograva raciocinar de buscar o corpo de Jesus depois de 3 dias. Se tivera a disso, o corpo fora real, não tivera ressuscitado, pegar esse corpo e levar seu corpo e passar perfumes e aloés e depois regressar no sepulcro novamente. Ela não logra entender, mas neste momento, Jesus la chama pelo nome, Maria. E neste momento,
ela reconhece a voz de Jesus, a maneira como ele la chamava, e ela diz Raboni, que significa mestre, maestro. Jesus disse, solta-me, porque todavia não hei vuelto para mi Padre. Bem, vá a mis hermanos e diles, vou para mi Padre, que és Padre de ustedes, a mi Deus, que és tu Deus. Jesus hablando com ela desta maneira, e as mulheres tendo ouído de Maria Madalena, que tinha mirado e visto a Jesus, assim que as mulheres se alejaram a toda prisa do sepulcro, assustadas com tudo aquilo que Maria estava falando, e correram dar a notícia aos discípulos. Bem, de repente, Jesus, que até este momento não havia aparecido a nenhuma de eles, somente visto por Maria Madalena, las encontrou a todas juntas e disse, salve! E elas se acercaram de ele, abraçaram seus pés e adoraram. Essas mulheres foram afortunadas, as mulheres foram bendecidas, elas foram as primeiras a mirar o Rei da Glória ressuscitado dentre os mortos. E Jesus, elas estavam assustadas, elas estavam assustadas, Jesus havia morto, crucificado, enterrado, e agora Jesus aparece e diz, salve! Jesus diz, não tenha medo, les dijo Jesus, vayam a dizer a mis hermanos que se dirijam a Galileia e allí me vendrão. Bem, elas foram aos seus discípulos dar a notícia, contou tudo o que estava passando, chegou feliz e contenta allá onde estavam os discípulos reunidos, contando tudo o que havia acontecido, mas eles não creram. Eles ouviram esse testemunho, elas chegaram felizes, contentes, dizendo, eu vi Jesus, ele ressuscitou. Havia gozo, havia alegria, havia uma satisfação tão grande. E mesmo assim, diz o texto, Marcos 16, 11, pero eles, ao ouvir que Jesus estava vivo e que elas o haviam visto, não creram. Não creram. Bem, os soldados que estavam allá protegendo o sepulcro, houve um grande terremoto, Los Angeles quitaram a pedra, esses homens miraram todo isto e eles são comprados pelos sacerdotes, pelos fariseus, oferecem dinheiro para eles, para que eles contem uma mentira, dizendo que os discípulos de Jesus foram para a madrugada enquanto eles estavam dormindo e levaram seu corpo. Que coisa mais grande! Era depois que os soldados, as soldadelas, relatassem tudo o que passou naquela madrugada, era para os fariseus, os sacerdotes, caírem de rodilha, se arrependirem e crerem que Jesus era o Messias, mas eles disseram todo o contrário. E esta história é contada até os dias de hoje, mas nós outros sabemos que Jesus ressuscitou, Jesus está vivo, Jesus está à destra de Deus o Todo-Poderoso. Bem, Jesus agora tem uma nova aparição de ele. Marcos 16, 12 diz, depois Jesus apareceu noutra forma a dois de eles, dois de seus discípulos, estando eles a caminho do campo, ou a caminho de Emaús. Eles regressaram e relataram isso aos outros, mas eles também não creram. Que coração tão duro! Que coração tão duro de não crer que realmente Jesus havia ressuscitado. Por esta razão, nós outros necessitamos entender que precisamos pedir
a Deus Padre fé para crer que Jesus verdadeiramente é o Messias, é o Salvador. Necessitamos pedir fé para Deus dar a nós outros para crer que verdadeiramente Jesus vino e nasceu no ventre de Maria. 9 meses de embaraço, cresceu, caminhou, pensou a predicar a palavra, sofreu, foi crucificado, ressuscitou, ascendeu ao cielo, está com Deus Padre. E Ele está, através do seu Espírito Santo, vivendo em aqueles que se arrependem de seus pecados e entregam sua vida para Jesus. Crer que verdadeiramente Jesus vai regressar. Crer que verdadeiramente existe um cielo, um lugar maravilhoso, fantástico, onde não há dolor, não há sofrimento, não há choro. E também existe um lugar terrível, que se chama inferno, que está reservado para Satanás, seus demônios, o anticristo e para todos aqueles que não querem nada com Jesus. Se você que está me ouvindo nesta manhã, e você é uma pessoa que tem dificuldade de crer que Deus verdadeiramente é real, de todo tu coração, seja sincero com Deus e ora a Ele, crendo que Ele te escuta, e pida a Ele que te dê a fé que você necessita para crer em todo isto que estamos predicando. E que Deus abra seus olhos e você possa mirar para dentro de si e reconhecer verdadeiramente: eu sou pecador, estou perdido, necessito de Jesus o Salvador. E Ele vai fazê-lo, e Ele vai abrir seus olhos, e Ele vai bendizer tua vida, e Ele vai te dar a ti a fé que você necessita para crer. Jesus é Rei, Senhor e Salvador. Amém? Que Deus los bendiga.